Esse assunto, perguntei ele que eu queria te fazer uma pergunta também. A gente falou da questão da dificuldade das pessoas reconhecerem os limites. Tu trabalha como advogada, meu irmão. Tu defende pessoas que às vezes são bandidos. E que elas são. Tu sabe que aconteceu aquilo ali, tem provas. Tu não sente que de repente que essa tua defesa talvez poderia se tornar um pouco mais incisiva e as pessoas interpretar de uma forma equivocada, achando que vocês também estariam ultrapassando a própria defesa dessa pessoa? É uma pergunta que eu queria te fazer. Tipo assim, o advogado que defende o bandido é bandido quanto ele. Mais ou menos essa é uma visão que muitas pessoas no senso comum têm. E eu falei que eu aprendi isso na polícia, a entender que as pessoas, todo mundo tem direito à defesa, mas no mundo real as pessoas têm isso também. Eu respondo essa sua pergunta de forma muito simples, Rui. O Coronel Evaldo está respondendo aqui, mas só para não perder o raciocínio, fica aí, Coronel, depois eu replico a tua resposta. Eu respondi esta pergunta numa palestra, numa das primeiras palestras que fiz logo nos meus primeiros anos de profissão para vários alunos da universidade. E a pergunta foi mais ou menos assim: como é que o senhor consegue defender, por exemplo, um estuprador? Né? Então eu já vou partir para essa aí, isso vai ser foi geral. a pergunta que eu fiz quando eu comecei a namorar com ele. Então, e eu respondi da seguinte forma: para quem me conhece sabe, eu sou egresso da área da saúde. Eu me criei profissionalmente dentro de um hospital, trabalhando como técnico de radiologia. Essa história ela já é consolidada. E um dia, observando um pronto-socorro, eu estava num pronto-socorro de plantão, e eu escutei as pessoas ligando no rádio dizendo: olha, tá chegando um baleado. E a equipe do plantão deveria ficar em alerta que estava o resgate, não era nem o SAMU, lá em São Paulo, a ambulância do resgate do bombeiro está vindo com um baleado. Daqui a pouco começou o barulho se aproximando, encosta o resgate e aquela movimentação toda, o cara baleado, o médico foi, prestou e eu fui acompanhando porque ia chegar um certo, eu estava de plantão no pronto-socorro e precisaria de um raio-x. E toda aquela manipulação e tal, embu, oxigênio, acesso, pressão arterial e tal, choque, blá, blá, blá. Chegou um ponto, e aí para ir além, esse cidadão foi para o centro cirúrgico, esse cidadão foi aberto, esse cidadão foi estancado o sangramento dele. E depois disso tudo, eu chamei o doutor, eu não vou me recordar o nome dele agora, e conversei com ele, falei: doutor, o senhor sabe da história desse cara? Não. O senhor não soube da situação? Não. Esse senhor, ele foi baleado pela polícia numa ocasião que ele estava cometendo um crime de estupro contra uma menina. Chamaram lá, o pai parece que já tinha trocado farpas com ele, a polícia chegou e a polícia atirou nesse cidadão. O senhor não sente nenhum remorso em salvar a vida desse cara? Ele falou assim: filho, enquanto médico, eu estou aqui esperando o paciente chegar. Quando o paciente chega, a última coisa que eu vou olhar é o nome do paciente. A primeira coisa que eu olho é a condição clínica dele. Se ele está sangrando, a pressão arterial. A minha única função aqui é abrir, operar, estancar o sangramento. E já fiz isso tantas vezes, às vezes, sem saber sequer o nome desse paciente. Cara, eu gravei aquilo para minha vida. E falei: um dia eu vou usar isso. Nem imaginava que eu faria uma faculdade de Direito e que um dia me faria essa pergunta. E lá na faculdade, quando eu decidi seguir a minha carreira na área criminal, era algo que eu ficava preocupado. Como é que será que as pessoas vão me julgar por eu ser um criminalista? E na hora me veio falou: cara, eu não estou ali pelo nome da pessoa, nem pelo que ele fez. Eu vou abrir o processo. Você não está defendendo o crime, né? Você está defendendo a pessoa. Eu estou defendendo a circunstância. Porque o advogado criminalista, Rui, são 3 funções que ele exerce. A primeira é eliminar uma acusação. Ou melhor, a primeira é prevenir de uma acusação. A segunda, eliminar uma acusação. E a terceira, evitar o excesso, mitigar o dano. Então, a minha função enquanto advogado, ela é
abrir o cara, estancar o sangramento. Se eu conseguir salvar, ótimo, minha função está feita. Eu não vou olhar pelo que o cara fez. Então, quantas vezes, Rui, e você sabe disso, você tem praticamente... Quanto é que você tem de polícia? 2006. 17 anos, 17. Então tu tá 7. com 2 anos na minha frente de experiência enquanto advogado. Quantas vezes você conduziu alguém, que você ou recebeu uma condução, ou investigou alguém, que lá na frente o cara foi absolvido? Ou que lá na frente não era tudo aquilo que vocês colocaram no relatório? E aí é onde que entra, é esse ponto que entra o meu trabalho. Muitos dos teus relatórios passaram e o cidadão foi condenado. Uhum. E o que eu fiz? Eu evitei que, além daquilo, fosse imputado a ele. Em outras situações, aquilo que tu colocou, e eu vou te usar assim de forma genérica, aquilo que tu colocou no relatório, eu demonstrei que era demasiado, e em outras situações eu demonstrei que aquilo não existia. Mas você fez o teu trabalho, eu fiz o meu, e aí vai das circunstâncias. Há quem interpretasse que existiu, quem não existiu, ou que manteve. Então, quando eu atribuí isso para a minha vida, profissionalmente, eu abri os braços para defender qualquer circunstância. Franklin, você advoga para estuprador? Advogo. Por quê? É o processo que vai dizer se ele estuprou ou se não estuprou. Tu me conhece, sabe que eu sou uma referência no tribunal do júri. Sim. 210 júris, Rui. Quantas acusações de homicídio duplamente qualificado que ao final do júri saem absolvido? E você deve estar se perguntando, tá, mas se o cara foi absolvido é porque não cometeu ou porque cometeu? Não sei. Se foi absolvido é porque o processo, a cirurgia, a incisão mostrou que ele não cometeu. Pode ter cometido. Só que, quando nós entramos para esse assunto de justiça, o fato, ele tem data certa. Agora, a reprodução do fato, que é o que você faz, que é o que eu atuo, e é o que depois a pessoa será julgada, porque a pessoa ela não é julgada pelo fato, pela data. Hoje, dia 20, que dia é hoje? 30. 30 de outubro, 41º Icônicos Podcast. Se nós fôssemos reproduzir depois a íntegra do que aconteceu aqui, quanto mais próximo à realidade, beleza, mas fora isso, o cidadão, você, eu, como já fui, eu sou julgado por um processo, pela reprodução. E às vezes, Rui, essa reprodução ela é injusta, ela extrapola. É a busca da verdade, né? É a busca da verdade. A busca da verdade. E no nosso sistema acusatório, nós temos a defesa, quem vai acusar. E a minha função ali é acusar, na verdade, é ir atrás de elementos que dê embasamento para o Ministério Público, para que ele possa fazer o trabalho dele. E eu entendo isso aí. Mas agora a minha pergunta. E quando você, de repente, é alvo dos seus próprios colegas? Essa é a pergunta. Ah, cara. Te botei numa sinuca, né? Não, tudo bem. É uma pergunta interessante. Né? Só que assim, para eu te responder essa pergunta, é preciso conjugar uma série de situações. Para eu ser alvo dos próprios colegas, a primeira coisa que tem que ser levada em conta é o ambiente. Né? Por quê? E agora eu vou reportar aqui ao Coronel Evaldo, ao João, nem tanto a você, mas a PM. A PM, ela, quando vai numa operação, você tira pelo tático, tira pelo BOP. Eles andam em bando, agrupado, um dando força pro outro. E ali ele se fortalece. Mexe com um pra espírito ver. de corpo bem forte, né? Aquela coisa de irmandade, isso. Mata um policial pra você ver o que acontece. Né? É pesado o que eu tô falando agora. Mas é verdade. Mas é verdade. o corporativismo é forte. É verdade, verdade. Vocês se protegem. Pode ter lá os filha da puta que querem fuder com todo mundo, mas que toda área tem, mas vocês se protegem. Tu tem um ímpeto maior. Vamos dizer assim, vou tentar. Tem mais vontade de resolver a situação. Agora, com todas as vênias, né, agora voltando para o ambiente, quando um colega quer derrubar, que é a regra na advocacia, aí é a questão do ambiente. Né?
Ou você tem pertencimento, ou você não tem. Ou você pertence a uma corja, ou você não pertence. Eu tenho um conceito muito forte sobre o individualismo e o corporativismo. Ou melhor, o coletivismo. Muitos dizem, é o interesse coletivo. Mas a partir do momento que o interesse coletivo deixa de fora um, já não é o interesse coletivo. É o interesse coletivo mitigado. Acaba migrando para o individualismo ou uma pluralidade de indivíduos que não corresponde à coletividade. Então, quando um colega tenta me derrubar, como já tentou várias vezes, como já deve ter te tentado também, tem uma razão para isso. Falta pertencimento. Entende?